Também vejo pessoas muito legais criando um conteúdo incrível e que não tem a visibilidade, que aquilo não vai pra frente. Mas por quê? O que falta? O que você acha que falta? O teu Eu não feeling? sei se é o que falta, é que eu acho que o que tem demais, e é perfil demais, e é Aham. coisa demais, e é, tipo, talvez muita coisa pra pouco espaço, sabe? Entendo. É. E naquela época fazia mais sentido porque não tinha esse boom que tinha hoje, Tinha um né? espaço muito maior para crescer, né? Aham. Hoje é mais reduzido. Então, quem está começando, acho que talvez o primeiro passo seja escolher um nicho bem certeiro e que você vê que está em alta e existe ali um caminho para ser percorrido. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje com a gente aqui, a Ana Laura. Eu perguntei para ela o que ela fazia em termos de curadoria, que é o tema do nosso papo. Aí ela virou para mim e falou assim, cara, eu faço muitas coisas, de qual que você está falando primeiro? Então, muito obrigado pela tua participação e presença, queria já de antemão te agradecer pelo ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, ok? Obrigada a vocês pelo Show. convite. Queria te dar um presente em forma de agradecimento, só para a gente estar aqui em paz com o nosso momento. Fique à vontade para abrir, para ver. Começamos bem. Total, aqui a gente sempre começa bem. Aqui essa é a ideia, Ana. Ai, obrigada. Olha só. Boa. E aí eu queria aproveitar enquanto ela tá vendo a nossa super caneca. A ideia do nosso tema, do nosso papo aqui hoje é falar como é que você ganha dinheiro fazendo curadoria, como é que você pode fazer o teu negócio, empreender com a sua especialidade, ou através ou por meio da sua especialidade, a sua competência principal. Acho que é por aí o nosso papo. E eu queria já abrir para você o microfone para você falar um pouco do teu background, de onde você vem, como é que você começou esses negócios que você tem, e a gente vai entrando em cada um deles. Legal. Deixa eu deixar aqui minha caneca e vou usar essa Boa. hoje por enquanto. Manda bala. Bom, eu acho que eu fiz um caminho um pouco inverso, talvez, que a maioria das pessoas. Então, empreender não era o meu objetivo primeiro, né? Eu acho que primeiro eu vim de exercer um trabalho que tinha muito a ver com comunicação, com turismo, né? Eu sou jornalista de formação e trabalho com turismo já há muito tempo. E nisso também comecei a criar conteúdo, então trabalho com Instagram, com meu blog, e vi oportunidades... Desde quando você trabalha com o teu blog? O Carpe Mundi, meu blog existe desde 2015 já. 2015. Então já são E o Instagram também anos. nesse mesmo período? O Instagram também, Nesse desde mesmo 2014. E esses 500 mil e alguma coisa seguidores, você vem conquistando ao longo desse tempo? Ao longo do tempo. Teve algum momento que deu um boom? Por algum motivo? Teve. 2018, assim, 19, foi quando eu cheguei em 500 mil. E desde então é mais estabilizado, né? Tá. Mas eu noto também que hoje em dia eu tenho uma audiência muito mais fidelizada, assim, em vários aspectos. Então, o boom foi ali 2018, mais ou menos. E quem 19. te segue por quê? Aí tem que perguntar para eles. Mas além dos teus olhos verdes, quem te segue por quê? Então, boa pergunta. Vou até deixar essa story ali depois. Mas, ó, Ele tá procurando o quê? Dica de viagem? Ele tá procurando... Tem muito a ver com viagem, fotografia. Exato, ele tá pensando em fotografia, ele tá pensando numa viagem custo-benefício, Sim, ele tá foco, pensando assim, numa é viagem né? luxo. Tipo, o meu perfil é viagem, então você entra, dá pra ver que é de destinos e tal, mas eu também uno muito a fotografia e a inspiração, né? Então não é só simplesmente ir lá e tirar uma foto, é toda uma foto com uma arte, talvez, assim, por trás. Tá bom. Então tudo começou assim. E como é que você se viu nesse lugar, assim? Como é que você, em qual momento, sendo uma jornalista, você falou, cara, tem um lugar aqui no turismo que dá para ganhar dinheiro, que dá para ter uma empresa... Tô pegando a tua última fala, que foi, eu comecei num ambiente tradicional, com a cabeça tradicional, até que eu me vi empreendendo. Eu acho que também, assim, não foi algo pensado, sabe? Então, eu trabalhava em editora, né? Eu trabalhei na Editora Abril, na Viagem e Turismo, e foi 2014, e foi bem na época que o Impresso começou a ter a queda, assim, né? Então, tipo, era... meio fato que a revista ia acabar, que aquilo estava morrendo.
Mas por mim, eu gostaria de ter ficado na revista, sabe? A minha ideia, meu plano de carreira seria algo... Você era o que lá? Você fazia o que lá? Eu comecei como estagiária. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29. Eu comecei como estagiária. Uhum. E, então, assim, o que eu idealizava talvez era aquilo, mas aí eu vi que não ia rolar, então, tipo, vamos se mexer, né? Aí, iniciei eu e outra repórter, a gente se juntou e criou o blog. Criou o Carpemundi, porque viu... sei lá, que tinha esse espaço, né? E que se fosse depender só de ficar ali na editora, mas qual foi o estalo? Foi isso. Em que momento você percebeu ter um espaço aqui no Foi entender que, tipo, ali não ia dar certo, sabe? Não tinha muito pra onde crescer ali. Ou seja, numa dor sua de não ver futuro, você abriu. Mas por que isso e não, por exemplo, pra falar de maquiagem, sei lá, ou pra falar de business? Porque é o que eu fazia já, viagem, já fazia, né? Eu já fazia, já trabalhava, era uma revista de viagem. Já que eu trabalhava. E eu cuidava do Instagram da revista. Então, eu já era responsável por toda essa parte online, assim. Eu já tinha feito o Instagram da revista crescer bastante. Então, vi que era possível fazer isso por mim mesma. E aí veio todo o start. Se você tivesse que me dar aqui uma dica, né? E para quem está ouvindo a gente aqui, sobre o que é que pega, o que é que dá certo num ambiente de redes sociais do tipo Instagram. Você consegue? Você tem clareza em dizer o que é que dá certo? É difícil, porque são muitas etapas e muitas épocas diferentes. Então, eu sei o que deu certo na minha época, que foi lá atrás, né? Que foi 2014. Hoje em dia já é outra coisa. Gostei dessa sua resposta. Tipo, tem que estar toda hora se atualizando e entendendo, porque as coisas mudam demais, né? Então, hoje em dia, o Instagram nem é mais uma rede fotográfica, é uma rede de vídeos. Total. Então, é muito, muito líquido, né? Assim... Eu não sei dizer hoje. Se eu tivesse que começar hoje, talvez eu tivesse que pesquisar e fazer tudo de novo do zero. Porque eu não sinto que se eu começasse hoje, eu teria chegado onde eu cheguei, sabe? Com o que eu tinha na época. Eu tenho uma sensação, e eu tenho recebido feedback de pessoas ao longo desse tempo todo, né? Vou dar um passo para trás para dar contexto. Eu nunca fui um cara muito ávido por redes sociais. Talvez eu, no auge dos meus 40 anos, seja muito tiozão para... imaginar que aquele lugar é um lugar para mim e tal. Como eu tinha a minha vida profissional resolvida, estabelecida e tal, nunca achei que as redes sociais seriam um lugar para me colocar numa vantagem ou para me gerar negócios. Só que a partir do momento em que a gente começou aqui o podcast, eu comecei a perceber que tem um lugar, aprendendo com vocês mesmo, vocês que vêm para cá para falar com a gente e tal. E assim, tem sido um ano de muito aprendizado para mim. E aqui que eu queria chegar. Eu tenho a sensação que o que dá certo hoje, respondendo um pouco da minha própria pergunta, é a verdade, é a sinceridade, é o papo reto, o papo real. Muito embora sei que tem páginas completas que estão dentro do mundo fake, ou do mundo não real, ou do mundo pintado demais. Você concorda com isso? Como é que você vê? Não, total, concordo super, mas eu também vejo pessoas muito legais criando um conteúdo incrível e que não tem a visibilidade, que aquilo não vai pra frente. Mas por quê? O que falta? O que você acha que falta? O teu feeling? Eu não sei se é o que falta, que eu acho que o que tem demais, e é perfil demais, e é coisa demais, e é, tipo, talvez muita coisa para pouco espaço, sabe? Entendo. E naquela época fazia mais sentido porque não tinha esse boom que tinha hoje, tinha um espaço muito maior para crescer, né? Hoje é mais reduzido. Então, quem está começando, acho que talvez o primeiro passo seja escolher um nicho bem certeiro e que você vê que está em alta e existe ali um caminho para ser percorrido. Legal. E aí, voltando um pouco pro Carpemundi, então me explica um pouco, como é que é? Como é que é essa página, esse blog, esse lugar? Vamos lá. Então, o Carpemundi foi criado em 2015, né? Com esse meu instinto de querer trazer mais para o digital, que eu já fazia, então, na revista. E no meu como fala? Tipo, do meu jeito, né? No seu estilo. Na minha visão, no meu estilo. Tá. E aí surgiu o blog. E um dos jeitos de monetizar o blog é através de programas de afiliados. Então, nisso, eu tenho hoje parcerias com Booking.com, seguro, coisa de passagem aérea e tal. E vou criando conteúdo e posts sobre onde ficar em tal lugar, sobre qual a melhor época para viajar para tal país. E monetizando também através dessas parcerias que estão lá relacionadas dentro dos posts. Como é que é na prática? Você faz uma afiliação, você posta
sobre o Booking, por exemplo, coloca o link na tua página, a pessoa quando clica e compra, você tem uma remuneração. Exato, como é que funciona na exato. prática? É isso, não é que eu posto sobre o Booking, né? É que eu crio o conteúdo lá de, sei lá, onde ficar em Praga. Perfeito. Aí vai estar lá o link do Booking, aquilo vai me comissionar quando reservado. Ah, ok. E Ou também não seja, é um post, né? Tipo, 1000 posts de diversos destinos, e aí isso sim dá o efeito. Porque aí você vai empilhando granas, vamos chamar assim, né? Isso, exato. E como é que começou? Como é que em qual momento você se viu assim, do tipo, cara, vou bater na porta do Booking, ou o Booking vai começar a bater na minha porta para eu poder fazer a filiação? Isso já existia desde que eu comecei, esses programas filiados, e outros blogs maiores e tal já faziam, e aí eu via o exemplo, né, principalmente do exterior. Nos Estados Unidos isso já era bem forte, e comecei a implementar no meu. Hoje é algo que, assim, todo blogueiro de viagem tem e trabalha com isso, é uma das maiores fontes de renda. Tá. E aí, nisso foram vários anos assim, crescendo nessa, e veio a pandemia. E aí, obviamente, o turismo foi o mais afetado, né, e as coisas mudaram muito. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com casas de aluguel. E a gente chega mais perto da home, né? Que acho que é a grande pegada para falar hoje. E aí as viagens internacionais pararam, enfim, viagem de avião também. E o que virou a única possibilidade de viagem é você alugar uma casa perto de você e passar lá o fim de semana, uma semana e trabalhar de lá. Que foi o movimento pandemia, né? Que foi o movimento As pandemia. pessoas saindo das grandes cidades para ir para um campo, para uma piscina, uma casa com piscina, alguma coisa assim. Exato. E junto disso, o Airbnb, que até então não tinha esse programa de afiliado, abriu o programa deles para essa comissão através das reservas de casas perto. E aí isso começou a bombar. E aí foi, assim, meses bem lucrativos nesse sentido, enquanto de outros aspectos de passagem, de seguro, de hotel, não estava vindo comissão. E aí eu vi uma boa oportunidade disso. E junto com a minha equipe, a gente começou a produzir muita coisa relacionada a casas legais para alugar perto de São Paulo, perto do Rio. Enfim. Dá para dizer que você ganhou mais dinheiro nessa época de pandemia do que fora dela? Não, mas foi meio igual. Negócio? Foi meio igual, Você não sentiu o baque, então, por exemplo? Não teve No um início, baque? sim, mas quando eu acertei nisso, aí ficou tudo mais ou menos igual. Assim, Demorou para acertar? Demorou uns meses. Né? Uns 6 meses, pelo menos, ali. E aí como é que foi daí para frente? Aí foi bom até o momento em que a Airbnb fechou o programa de afiliados. Caraca. E aí voltou para aquele lugar de e agora, né? E agora? Se estava suprindo tudo que a pandemia fez ruir, né? Para onde eu vou agora. Aí nisso eu me juntei com mais algumas pessoas que também fazem isso, conheci e começamos a conversar. E agora? Quantas pessoas? Primeiro era um grupo que devia ter umas 10 pessoas, e aí ideias, e agora, o que a gente faz? Vamos falar com o Airbnb, vamos fazer isso? Ou então existe tal programa de casa de aluguel, blá, 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 mas nada era uma solução boa, sabe? Eram tudo ideias meio desesperadas, assim. E aí comecei a... Que é um ótimo lugar, né, Ana? É um ótimo lugar para se começar alguma coisa, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, em geral, quando a gente faz consultoria para empresas e tal... Normalmente, as empresas que estão muito bem de grana ou que estão estáveis, elas não estão preocupadas com uma visão muito clara de médio e longo prazo. Porque a grana te dá uma sensação de estabilidade, mesmo no mundo corporativo. O problema é que você vai começar a se mexer quando ou a água começou a bater no bumbum, né? Ou você está passando de fato por uma crise, que é de onde vêm as principais inovações, de alguma maneira, nós como civilização como um todo. Você concorda com isso? Eu concordo, amém. Que seja assim, que um dia no futuro a gente lembre dessa conversa e fale, olha, era isso mesmo. E aí a gente começou a aprofundar esse grupo, as conversas, e eu já era mais próxima de 2 pessoas que já tinham trabalhado junto e tal, e a gente criou um outro grupo e começou a falar, mas e aí? E se a gente criar o nosso Airbnb, né? Quais seriam as dificuldades? O que a gente teria que fazer? Como que essa ideia poderia virar uma verdade? E a gente começou a jogar a conversa fora e falar, então é isso, então vamos criar o nosso Airbnb. Não existe, tem um espaço, está crescendo... tem tudo que a gente precisa, a gente tem expertise, a gente já faz a curadoria, né? Já fazia esses posts, esses conteúdos de casas legais para alugar perto de tal lugar. Enfim, a gente tem tudo. Cada um com o seu, né? Na época você tinha um seu e as outras 2 pessoas também os deles. Isso, elas também são hoje minhas 2 sócias e elas têm os blogs delas. Mas, tipo assim, a gente de certa forma é concorrente, mas a gente também se ajuda, sabe? Então...
naquela época não era um empecilho, ainda mais a gente indo unir para um negócio único nosso, né? Você acha que essa é uma diferença entre o mercado de negócios da nova e da velha economia? Esse conceito tá claro para você? Eu acho, Eu acho que sim, né? Eu acho que Porque sim. Antigamente, eu sou de uma época que eu fazia planejamento estratégico para empresas, e o planejamento estratégico ele era tão estratégico que ninguém tinha acesso a ele. Então, a liderança, os executivos, o CEO, tal, o presidente das empresas, achava que se ele tivesse um planejamento desenhado, mas que fosse guardado as 7 chaves, talvez colocaria ele numa posição de vantagem. Eu acho isso, no dia de hoje, uma tremenda babaquice, porque modelos colaborativos, inclusive com seus competidores, ajuda demais, numa linha de que 2 é melhor do que 1. Exato, e também aquilo, nenhum competidor é 100% igual, então cada um tem um diferencial, né? Por exemplo, eu no meu blog falo muito do mundo, né? Falava, pelo menos, agora eu estou mais focando em Brasil. Já uma das minhas sócias, ela era focada em hospedagem de aluguel, de aluguel de hospedagem. Então, ela já visitou mais de 100 casas. Então, as Brasil? coisas... Que legal. As coisas complementam, sabe? O que eu faço não é necessariamente o que ela faz, o que a outra faz também, sabe? Então, eu acho que as coisas podem se unir, mesmo havendo concorrência. Eu concordo muito. Concordo muito. Fica aqui uma lição para você que está assistindo a gente aqui. Não olha para o teu competidor com ódio mortal. Enxerga nele talvez uma oportunidade de você fazer negócios com ele ou a partir dele, ao invés de em detrimento a ele. Percebe? Aqui tem uma coisa semântica que parece pequena, mas ela muda drasticamente a tua forma de enxergar o ambiente de negócios. Eu tenho a sensação, Ana, que o teu mercado é um mercado que está bastante populado por pessoas que estão fazendo o que vocês estão fazendo. Não exatamente desse nicho aqui, estou falando de maneira geral. Tem muita gente falando sobre viagem. Faz sentido isso? Total, não, muito, muito. Por isso que eu falei, quando eu comecei o cenário era outro, então os caminhos eram muito mais fáceis. Apesar de não ter tanto conhecimento também, né? Apesar de ter que, assim, desbravar por onde eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou fazer do zero. Mas eu super concordo com o que você falou, eu acho que os concorrentes, eles são... Inclusive, uma boa oportunidade da gente se fortalecer no nosso nicho, né? De olhar o diferencial. Total. Acho que a concorrência pode abrir muito os olhos para isso. Eu tinha uma sensação também de que andar sozinho era melhor do que andar acompanhado, e hoje eu já tenho totalmente diferente. E isso aqui foi uma coisa que eu aprendi aqui no podcast, tá? Porque consultor é um bicho metido a saber tudo, porque a gente fala com todo mundo, faz um monte de coisa e tal... Então a gente acha que sabe tudo. E aí sentaram algumas pessoas aí no lugar onde você tá e acabei percebendo que, cara, puta, os caras estão se juntando. E ao se juntarem, todo mundo ganha, né? Consolida, acaba ofertando alguma coisa de melhor valor para o mercado, para o negócio como um todo, né? E aí? Vamos chegar onde a gente tem que chegar. E aí? Daí pra frente... Pera que eu não lembro onde eu parei. Você tá falando que você se juntou com mais 2 pessoas pra gente poder falar sobre se juntar ali por causa da pandemia. A gente já começou a pensar na home, e né? Começou a pensar, exato. Isso. Aí vamos, então, criar a nossa plataforma, né? Porque todo mundo está buscando uma plataforma. A gente tem, enfim, todos os ingredientes aí para fazer essa receita, então vamos lá. E aí a gente achou, então tá bom. Então, em 1 mês, 2 meses, a gente tem a nossa plataforma. E aí a gente, assim, teve que, passar pelos problemas que a gente nunca nem imaginou que eram possíveis. É tanta coisa. A gente chega nos dias de hoje, mas vamos lá. Aí a gente começou a pensar em nome, pensar em, enfim, qual que seria a nossa mensagem central, como fazer acontecer, como que seria o site. Você teve um momento ali de desenhar modelo de negócio? Super. Teve? Super. Antes de começar mesmo o negócio? Eu tenho percebido... Fez tudo bem estruturadinho. Isso é legal. Foi bem legal. Eu tenho feito bastante mentoria aqui pelo UAU, para os empreendedores que assistem a gente, e eu tenho percebido que por mais que essa, vou chamar de competência, né? Desenhar um modelo de negócio, essa competência seja uma competência bastante ampla, todo mundo conhece, eu tenho a sensação que o empreendedor, aquele empreendedor raiz, é que eu e você somos oriundos do mundo corporativo, mas o empreendedor raiz, aquele que empreende desde sempre, ele não para poder pensar em modelo de negócio, ele só vai. E normalmente quando ele vai pensar em modelo de negócio, quando alguma coisa não está balanceada como deveria estar. E aí, então acaba fazendo o negócio para depois pensar quem é o público, qual é a oferta, qual a proposta de valor. Sim. E pelo que eu entendi, vocês fizeram isso bonitinho. Sim, fizemos. Devo até mais elas do que a mim, porque eu tava um pouco, só vamos. E só aí, vamos, né? Elas me fizeram parar um pouco
e analisar tudo melhor também. Mas eu entendo esses dois pontos de vista. E, enfim, aí a gente começou a traçar tudo e ver que, na verdade, era muito mais difícil do que a gente tinha pensado, né? Até hoje, assim, tudo é bem complicado. E a parte de tecnologia, com certeza. É isso que eu ia te perguntar. É a pior. Que meu programador não esteja ouvindo agora. Mas... Ele é teu sócio ou ele é prestador de serviço? Ele presta serviço. Ele já prestava pro meu blog, então já trabalhava com ele antes. Minhas sócias também já conheciam. E ele tem, na verdade, uma empresa, né, hoje. Então, que desenvolve software? Que faz toda... De várias coisas. De várias coisas. Relacionadas à programação. Isso aqui é uma coisa também que eu queria falar aqui para vocês que estão assistindo a gente. Isso também é feeling, tá? Não tem certo e errado. É como eu, Wagner, enxergo. Eu tenho a sensação que, especialmente dentro do ambiente de nova economia, onde o ambiente transacional ou relacional é o ambiente digital... A gente não pode entender como o cara do desenvolvimento como sendo só mais um cara na equação. Eu hoje, em qualquer negócio que eu vá montar, o cara do desenvolvimento é meu sócio. Porque senão você fica num refenato monstruoso. Você tem que entender. Uma das minhas sócias, a Virgínia, ela também tem uma expertise muito boa nisso. Então, ela que lida, assim, bastante nessa frente. Porque ela que é a head dessa frente. Dessa frente do desenvolvimento. Isso é bem importante. Eu gosto disso. Mas mesmo tendo alguém que conhece bastante, eu tenho um pouco de preocupação, porque... É legal, como a gente está falando de nova economia e quando a gente está falando de tecnologia proprietária, que é o teu caso, né? É legal estar dentro de casa total, assim. Porque você tem controle, sabe? Fica mais fácil de você ajustar pequenas coisas. Porque senão, você vai ficar pagando um ticket para a vida inteira. Sim, porque depois que o cara desenvolve, o cara tem sustentação também. E a sustentação talvez é mais cara que o desenvolvimento até. Com certeza. É que, graças a Deus, a gente já tinha uma relação bem legal. Isso a gente legal. trabalhava há bastante tempo. Com ele, né? Então a gente se sente bem segura, assim, com a equipe. Chama Estúdio Sunday. Legal. E eles auxiliam a gente muito, mas é complicado mesmo assim. Né? Às vezes ai, Fred, a gente precisa de um botão aqui, de mudar tal coisa. E aí, qual foi a pior dor? O prazo é 3 semanas. Então, isso é fogo. Para o empreendedor, 3 semanas é uma vida inteira. Exato. Qual foi a principal dor que vocês tiveram nesse fluxo de vamos desenvolver uma plataforma? Você consegue elencar uma principal dor? O que foi? Foi o prazo? Foi o custo? Foi a comunicação? Foi não saber exatamente o que era? Qual foi a principal dor? Eu acho que foi a comunicação. Entre você e o desenvolvedor? Não, entre o público. Não, entre a gente mesmo. Hoje a gente tem a gente sempre teve uma relação boa, mas foi difícil às vezes cada uma vencer pequenas coisinhas, sabe? De todo mundo tá pronto, de todo mundo tá na mesma, sabe? Então agora o modelo de negócios tá bom, então agora vamos. Ou de, não, vamos fazer desse jeito. Ou As 3 são de São Paulo? As 3 são de São Paulo. Isso facilita um pouco, né? Antes a gente também estava com outra pessoa junto, mas que não estava também tão E aí isso também causou umas rusgas. E aí essa pessoa saiu e seguiu só nós 3. E aí fluiu. Aqui também fica uma lição bacana, né? Que é essa de escolher o sócio. Escolher o sócio é tão difícil quanto escolher o marido e a mulher. Paty. Oi, Ana, tudo bem? Oi. Eu queria saber um pouco enfim, são 2 coisas, né? Do mercado de turismo, dentro da comunicação, né? Dentro desse nicho. Até onde eu conheço, Ana, o mercado de turismo ele é um mercado bem instável, né? Porque depende de crise, depende do pessoal ter dinheiro para viajar, depende de momentos políticos, econômicos. Então, me parece que você está sempre dentro de uma área que está sempre ali bastante oscilando e vocês ficam meio que à mercê do que está acontecendo, né? Eu queria saber o quão essa instabilidade te puxou para o empreendedorismo, tá? E eu queria entender um pouco do trabalho de curadoria, né? Como é que é esse trabalho na prática, a curadoria, no caso da sua especialização, que é turismo, que é ir nos lugares, que é sugerir os lugares, quer dizer, quais são os pontos que você tem que fazer na prática para quem quiser virar curador de qualquer outra área, né? Então, eu gosto, por exemplo, Wagner, de vinhos. Então, como é que eu faço dinheiro com a minha curadoria de vinhos? O que você sugeriria assim, para as pessoas que querem trabalhar com curadoria, que é aquele profissional que vai lá, estuda, especializa e fala para o pessoal, isso aqui é muito bom. Como é que você convence? Como é que você trabalha o conteúdo nesse sentido? Deixa eu só falar uma coisa antes de você.
A Paty sempre coloca a gente no trilho, vocês perceberam? A gente já tava que eu tava numa outra papo. dimensão, eu falei que o tema era curadoria, eu tava na dimensão da vida XPTO e ela voltou a gente pro trilho. Obrigado, Paty, vai lá. Então tá, vamos lá. Deixa eu organizar aqui a mente para responder. Bom, sim, o turismo é um mercado complicado, porque ele pode ser visto talvez como um luxo, né? Então não é algo primordial. É algo que sempre vem em segundo. Se tiver que cortar, eu corto por ali primeiro. Exato, exato. E agora, trabalhar como criadora de conteúdo em turismo e empreender em turismo é mais complicado ainda. Porque no meu caso, como influencer, enfim, jornalista, blogueira, blá, 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 todos os hotéis, todo mundo quer me levar para viajar de graça, não preciso pagar nada, eu tenho passagem de executiva, eu fico no melhor hotel 5 estrelas, mas e o dinheiro? Né? Então, da onde está vindo a renda disso? Ok, posso ir, mas como eu vou pagar minha conta no fim do mês, né, da minha vida? Então, tem essas duas coisas. Você falou uma coisa que me deixou até arrepiado aqui. Os caras pagam até executiva? O hotel? Não necessariamente hotel. Ou a mas companhia aérea? Viagens com a companhia aérea, sim. É mesmo? É. Aí você não que posta... eles pagam, né? Eles simplesmente disponibilizam... E qual que é a contrapartida? Você fala, você divulga, você mostra ali. Tá. Aí já é meu outro negócio, né? Por isso eu tenho Por muitas frentes, legal, né? Aí legal. já vai o Instagram, que Tá. enfim, onde tudo se vende, né? Tá. Então, tipo, é um balanço de encontrar aonde está vindo a principal receita disso, sabe? Dessa união de todas as coisas. E aí a Home também veio muito como uma resposta para isso, né? Tendo uma plataforma ali realmente focada em converter, ganhando dinheiro com o turismo, né? Que, assim, o blog vai através dos programas de afiliados, o Instagram vai através de parcerias, disso, daquilo, mas nunca é algo muito, muito fixo, muito certeiro, pelo menos na minha vida, sabe? Sempre foi essas ondas aí do mar que a Paty citou. E como tem uma curadoria, tudo começa pelo nicho, de novo, né? O nicho eu acho que é uma coisa muito importante. É fazer algo realmente diferenciado do que já tem. E que você esteja criando algo único, assim, de certa forma, que não vai encontrar em qualquer lugar, que tem a ver, né? Então, por exemplo, usando o Airbnb, né? Que foi da onde surgiu a minha curadoria de hospedagem. Você vai digitar lá, quero ir para São Bento do Sapucaí. E vão aparecer 300 casas e cabanas, algumas muito feias e caindo aos pedaços, outras muito caras, outras que não cabem o número de pessoas que você quer. E aí você vai ficar meio perdido naquilo, vai ter que vagar ali pelas páginas para achar algo bom. Hoje você entra na Home, vai digitar São Bento do Sapucaí, e em, assim, 5 segundos você vai achar a sua cabana já. Então, a curadoria é muito você saber a dor do seu cliente, talvez passar por aquilo, né? Então, eu como consumidora também já aluguei muita casa, já, enfim, busquei muita hospedagem e eu sei como é difícil achar a hospedagem perfeita. Então, eu já passei por essa dor. Eu acho que a curadoria tem muito esse tom também, você entender exatamente o que seu cliente quer. Que legal, legal. E como é que é o processo, antes de você ter a Home, como é que era o processo? Você, nesse período, por exemplo, que você estava com filiação do Airbnb, como é que era o processo de escolha? Ou eles te cediam? Como é que era? Não, era tudo investindo. Você colocava a grana mesmo. Exato. Por isso Então também foi uma mega surpresa quando eles fecharam, porque eu já tinha feito muitos investimentos nesse sentido. Então, e como é que era? Normalmente você pegava uma diária, você ficava mais do que um dia? Como é que é o processo? Umas 2 ou 3 no mínimo. Para poder vivenciar tudo do lugar. Produzir conteúdo, né? E drone, foto, stories, tudo. Você mesmo cuida dessas coisas? Você mesmo fotografa? Você Sim. fotografa? Você mesmo faz? Sim, eu mesma. Eu até tenho uma equipe que às vezes eu levo para viajar junto, ou com amiga, ou com alguém que me ajude, mas tudo passa por mim. E numa dessa de executiva, por exemplo, com uma companhia aérea, eles cedem para você e um acompanhante ou é só para você? Como é que funciona? Normalmente é só para mim. Só pra mas você. se for um projeto, aí o namorado vai lá sentido... o namorado vai lá no quentinho da econômica. Depende. Tá bom. Me fala uma coisa, como é que você vê, assim, eu entendi que a Home, a pessoa que procura lá, ela já tem uma curadoria, por isso ela procura lá. Provavelmente o transbordo acontece das páginas de vocês três para essa plataforma. Mas como é que é para vocês hoje a aquisição de cliente? Porque eu entendo que deve ser a principal dor de vocês hoje, né? De hóspedes, você diz? De cliente mesmo, do hóspede. Assim, levar o cara para a Home para poder fazer o que tem que fazer lá.
Então, por incrível que pareça, não é. Não é? Não é. Até existem algumas pesquisas, né, em aluguel de temporada, que fala que o grande problema dos próximos anos não é achar hóspede, mas achar anfitrião. Porque as melhores casas, elas, assim, já têm reservas feitas para daqui a 2 meses. Caraca. Então, o grande problema está sendo anfitriões, não os hóspedes. Hóspede tem bastante. O que falta, às vezes, é a data. Mas como é que você leva o cara para a tua home, para o teu plataforma? Veio muito do nosso alcance orgânico, nós três, como criadoras de conteúdo. A gente também, assim, conhece todo mundo no meio. Então, graças a Deus, a gente pode convidar muitas pessoas para se hospedarem em casas e que vão fazer uma divulgação legal. Então, essa parte, assim, a gente teve que investir 0 em marketing. E mesmo assim, já super... Tá assim ainda? Ainda tá. Isso é diferente. Isso é bem diferente. Porque em ambiente digital, o CAC é o principal KPI que leva dinheiro para caramba. Isso a gente saiu muito na frente. Tipo, total de 0 investimento em marketing real. E assim, desde tendo super influencers e galera com mega alcance falando, até anúncio em revista, que como a gente também veio desse meio, né? Minhas sócias também já trabalharam em revista e tal. A gente é muito bem relacionada. Então, revistas que a gente conhece, que, enfim, a gente se dá super bem com os donos, com os editores, fizeram um anúncio da Home, sabe? Lá impresso, falando. Então, isso é muito legal. Legal. E se você olhar para... Pensando no próprio modelo de negócio de vocês ali, qual que é o próximo passo? Para onde vocês estão indo? Para onde esse mercado está indo? Por exemplo, a Airbnb está indo para o mercado de experimentação, de gerar experiências, né? Para onde vocês estão indo? A gente está expandindo pelo Brasil. Acho que esse é o momento. Então, a gente começou no Sudeste, né, com cerca de 150 casas. Agora, a gente já tem também Sul e Bahia com 500 casas ao todo. Então, no total, 500? No total, 500. Então, o foco agora é expandir pelo Brasil. Você fala com a casa? Você fala com o dono da casa? Como é que é o modelo de negócio? E você ganha como? Você ganha um FII? Tem uma pessoa do comercial que vai achando anfitriões e convidando. E a gente também vai atrás, e muita gente vem até a gente também. E sim, a gente cobra taxa. A gente cobra taxa em cima da reserva. Da reserva. É um FII. E todas as 500 vocês viram? Não paga nada. Não foram? Nem todas as 500, mas a gente já foi em grande parte. Já aqui, pelo menos, mais de 1/5, né? Tipo, uns 2/5, talvez. Tá. Porque porque de verdade você não vai ter... a gente tem o selo verificação. Tem o selo? Tem. Que legal. Tem. Isso foi nascendo ao longo do processo, né? Ou a já ideia nasceu? do selo sempre foi, sempre teve. Porque as primeiras a gente já tinha ido em quase todas, né? Então era legal ter aquela coisa diferenciada. E como não cair numa furada nesse mercado de vocês aí? E aí eu tô perguntando como consumidor. Alugando com a Home. Boa! Agora, se eu não estivesse alugando com a Home, como é que eu não caio numa furada? E era o caminho inverso que a gente fazia antes. Pesquisando lá. Mesmo. Cabanas em Campos do Jordão, melhores cabanas. E aí você provavelmente vai cair em blogs do assunto, fazendo lá essa curadoria de quais são as mais legais, mais bem avaliadas, mais bonitas. Uma dor que eu acho que todo empreendedor tem de alguma maneira, Ana, é a dificuldade de precificar, de colocar um preço no produto dele. A grande maioria tem essa dor ou já teve essa dor em algum momento. Foi uma realidade para vocês também? Total, tá sendo. A gente está em fase de reajustar a porcentagem, inclusive. Porque uma coisa é você criar um modelo de negócio bonitinho ali, tudo lindo, mas outra coisa é a prática, né? A prática é muito diferente. Sim. Existem taxas e gastos que, assim, a gente nem pensava. Como assim, sabe? E você, olhando para a tua trajetória como empreendedora, você me parece que tem vários pratinhos girando, né? Você, numa visão de médio e longo prazo, você se vê mais focado em algum lugar? Na Home. Na Home. Na Home, Tanto que eu também, junto com o blog, tinha uma lojinha. Ainda tenho, na verdade, uma lojinha de coisas de viagem, assim. Então, mochila, necessaire, produtos digitais também, tudo focado em viagem. E aí é uma frente que eu meio que deixei um pouco, sabe? Tive que dar uma abandonada. E por quê? Que não tenho tempo. Que lição você tira dessa... Tenho que dar uma abandonada? Não enlouquecer. Né? É muita coisa. Eu abri a caixa de perguntas ontem, sei lá, alguma coisa assim, e um empreendedor me mandou uma pergunta assim: Vagnão, como você faz para administrar várias demandas acontecendo ao mesmo tempo? Aí eu falei para ele assim: cara, você tem que ter a confiança para entregar o que você tem que entregar com a qualidade. Então, você pega o suficiente para te manter
Te manter não é pejorativo, é te manter como você quiser, no nível que você quiser. E não o bastante para te foder. Porque eu tenho a sensação que, especialmente em alguns mercados, o mercado de marketing digital, ele é assim, por exemplo. O cara que faz o Google Ads, Facebook Ads, etc e tal. Inclusive mídias sociais. O cara, ele é um ótimo cara fazendo de uma pessoa. Aí aquela pessoa começa a fazer da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, e aquilo começa a virar um negócio para ela. Então, em algum momento, ela fica mediano para todo mundo, até que ela fique ruim para todo mundo, porque ela tem dificuldade de dizer não. Sim. Começa o dinheiro a entrar, o dinheiro é legal. Ou também porque não tem uma equipe forte. Ou porque não tem uma equipe forte, ou porque não se estruturou de alguma maneira. Então, como é que você vê isso? Porque eu estou entendendo que a sua fala é mais ou menos nesse lugar que você está, né? É que eu sou muito controladora, assim, com as minhas coisas. É difícil para mim delegar. Então, assim, mesmo tendo uma equipe boa, eu entendo que tem coisas que se eu não estiver lá, elas não vão acontecer, não vão rolar. Eu não tenho hoje tempo mental para isso, sabe? Então, eu preferi focar no que realmente faz sentido e que é o que eu quero e que, enfim, tá alinhado com o meu propósito aí. Tá. Nos próximos tempos. Para uma pessoa normal, que não está no ambiente das viagens como você, para mim, por exemplo... Para uma pessoa normal. Que eu sou uma pessoa normal, você é uma pessoa anormal, você viaja pra caramba. Para uma pessoa normal, a viagem sempre vai ser aquele plus... É aquela coisa que a gente espera o ano inteiro, que a gente planeja. Ou seja, é um hobby apaixonante. Eu já viajei para um monte de lugar, tal, estudei fora, tal. Então, a viagem está nesse espectro para mim aquele quadrantezinho do putz, que legal, vou esperar mais 3 meses para estar lá. Para você isso é uma coisa corriqueira. A pergunta é, o que é para você, que não é normal, tipo eu, esse lugar do anseio para viver uma coisa diferente? Você tem um hobby? O que é? O que te move? Que não é a viagem, eu imagino. Posso estar errado aqui. Eu tô muito numa fase, assim, de transformações, então eu não tenho essa resposta hoje. Mas já teve um tempo que, pra mim, o que eu mais gostava de fazer era, sei lá, ficar na minha casa de praia e assistir Netflix. Né? Eu amava me fazer feliz. Isso é uma contrapartida, isso é uma contradição para as outras pessoas normais, tipo eu, gigantesco. Tudo você não quer ficar em casa. Viajar é estressante, né? Pra Acaba caramba. virando algo difícil, assim. Pra caramba. Que exige muito. No mundo corporativo é assim também, né? Então, por exemplo, quem fica vendo a gente viajar para lá e para cá no mundo corporativo, acho que é super legal. E as primeiras que você faz é muito legal mesmo. Você fica ansioso, né? Então você vai atender cliente, etc e tal. Agora, chega um momento que fica chato. E eu imagino que é a mesma coisa que você está me dizendo aqui, né? Não é chato, é um trabalho. Trabalho. Então, sabe aquela frase, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar? Tem esse lado, mas não sei se você já viu o outro lado, que é trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você amava. tem as duas frases, né? Eu acho que as duas se complementam no fim do dia. Pode ser. Paty. Ana, eu tava aqui pensando, queria que você jogasse a real do seguinte, você falou que tem a loja, tem a ideia dos filtros, que é uma parte mais criativa, com tecnologia, tem a plataforma, tem a publicidade. Onde que, de fato, até o momento, o que dá dinheiro, né, como empreendedora? E qual que é a sua expectativa financeira com a Home, né? Ela é um negócio que você acredita que vai te trazer mais estabilidade, é por isso que você está pondo mais energia também? Ou é porque você acha que vai trazer mais grana mesmo de tudo que você já fez até hoje? Qual que é a sua percepção como empreendedora? O dinheiro, assim, com certeza tá no Instagram. Foi onde eu mais ganhei dinheiro. O blog também, mas, assim, algo suficiente para, tipo, se manter e viver estável e normal. Mas sim, a grande tacada é a Home. É onde eu acredito que vai ter o maior retorno em um tempo, em uns anos aí. Eu acho também. Se você construir isso de maneira organizada, né? E com bastante persistência, porque não é fácil, né? Você tá quase que criando uma plataforma que compete com as que estão por aí. Estabelecidas, gigantescas, internacionais, blá, blá, blá. Né? Eu não gosto nem de pensar na parte internacional. Minhas sócias adoram. Quando a gente chegar em Bali, eu, não quero nem pensar, porque me dá dor de cabeça. Eu falo, não, vamos falar do Brasil primeiro. Mas esse é o lance do empreendedor, né? Se eu entendi corretamente, se eu sei fazer alguma leitura, você é o lado racional da equação, é isso mesmo?
Pode ser, não sei. Acho que vai mudando com o tempo também. Mas eu tento manter os pés mais no chão. E assim, elas são as viajandonas. As mais ser, apaixonadas que estão olhando lá na frente. Pode ser. Porque eu acho que é importante ter as duas coisas, claro. Super. Eu faço uma pergunta costumeiramente para todos os nossos convidados e eu queria ouvir você com esse seu rostinho angelical. Confesso mal que tenho até uma dificuldade de fazer a pergunta para ela, porque acho que o termo nem combina muito com ela. Posso estar muito enganado aqui. Medo. Mas, vamos lá. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Ana. Por que você é uma vida louca? Por que eu sou uma vida louca? Porque eu sou meio faca na caveira no que eu faço. Então, ou seja, caiu por terra o lance do rosto angelical. Eu dou meu melhor, assim. Se eu tenho que acordar, 4 da manhã e dormir meia-noite, fazendo todas as loucuras que eu tenho que fazer na viagem, de produzir conteúdo, e fazer reunião, e resolver coisa da home, e ver o estoque da lojinha, e postar no Instagram, e assim, já pensar no roteiro do dia seguinte, eu vou lá e faço. Dá tempo de dormir aí ou não? Às vezes dá, às vezes não. Já tive uns episódios aí de sonambulismo. É mesmo? 2 vezes, que eu tive burnout, assim, de ficar bem cansada. Caraca. Nas viagens, Uhum. Mas hoje estou equilibrando melhor. Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, não de viagem, mas uma coisa que você aprendeu, ou alguma grande acontecimento que aconteceu contigo, que te trouxe aprendizado, que você queira compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente, que dica? A questão do nicho, eu acho ela muito forte. Então, não é só sobre criar uma empresa ou criar um negócio. É sobre criar um negócio que se diferencie realmente, que tenha algo ali, sabe? De por que ele é especial, porque ele não é só mais um, né? O que ele traz de diferente, que isso seja, assim, muito bem resolvido. Porque quando você tem isso, o resto é natural. Tá. Acho que isso é uma coisa legal, assim. Você falou do nicho umas 4, 5 vezes. Você acredita real nesse troço aí? Real, né? Paty? Eu sei que inverteu a ordem aqui, só mais uma pergunta que eu fiquei pensando. Tem muita gente que eu vejo assim que quer trabalhar, né? Viajando, né? Acho que é o sonho. Vou trabalhar viajando e vou... Enfim, será que dá para viver disso, de viajar, etc. Qual que é o lado... me parece que você está trazendo um lado bem cansativo de trabalhar com viagem, né? O que mais que é cansativo não para broxar o pessoal que estava animado com trabalhar nesse mundo, mas qual que é a real mesmo de trabalhar? O que é o dia a dia da viagem, assim, que você mostra, não é para todo mundo, é para que tipo de pessoas? Então... Primeiro, eu acho que assim, se a pessoa ela quer trabalhar com viagem para viajar de graça, tá errado. Talvez é melhor você trabalhar com outra coisa, ganhar dinheiro e viajar nas suas férias, sabe? Ou ter um trabalho remoto que você possa trabalhar viajando. Porque ganhar dinheiro trabalhando com viagem é hard, não é para qualquer um. Você tem que se desdobrar em muitas frentes, tipo eu. Eu cheguei um tempo de ter, assim, 7 frentes diferentes. Além disso, também fazia matéria de viagem, vendia fotos de viagem para outros veículos e online e produzia conteúdo para as marcas, porque é muito melhor você pagar um criador de conteúdo sendo marca do que ter que levar uma equipe lá, né, para produzir alguma coisa. Então, é difícil o retorno. Quando você chega em um patamar, estrutura tudo isso melhor, sim, flui bem, como está fluindo para mim hoje, mas eu penei realmente para chegar aqui. E qual que era a segunda parte da pergunta? E quais seriam os... para quem está querendo entrar, né? Qual que é a real do dia a dia, né? O que é? É dormir pouco? É escrever muito? Qual que é a energia gasta nesse trabalho? É isso, produzir, assim, conteúdo o dia inteiro. Então, tem viagens que eu fiquei 3 noites e aí eu produzi conteúdo para, 10 dias. Porque... Cada dia eu fiz 3, 4 passeios. E aí você tem que fotografar e filmar e fazer tudo daquilo. E cansa, né? Cansa, é muito cansativo. Cansa mesmo. Cansa muito. E assim, a real, de verdade, a maioria das pessoas que faz isso, elas não ganham dinheiro com isso. Elas estão fazendo isso por hobby, porque elas estão se realizando naquilo. Side business? Side business, total. Total. Poucos são os que se mantêm e ganham dinheiro com isso. Eu tenho essa percepção também. Porque é difícil. Por exemplo, eu tenho... e assim, dá para você criar algo daí dentro disso, né? Então, por exemplo,
A Tati, minha sócia, agora construiu uma cabana. E ela vai alugar essa cabana na Home também. Então, tipo, é um fruto do trabalho dela, né? Que chegou nisso, mas... Que também não é o que vai fazer ela ficar rica, ou muito rica, ou milionária. Ela vai ganhar mais uma grana. Mas sim, a Home seria atacada. Vai ganhar mais uma grana, porque não tem escala, né? É limitado a 365 dias de dinheiro. Então, se ela vender tudo, tá limitado a 365 dias de dinheiro. Ou pode expandir também, né? A gente tem visto algumas redes aí de cabanas que hoje já tem, tipo, 20 cabanas ao todo, um negócio crescendo bem. Esse pode ser um caminho, mas também tem um custo altíssimo para manter isso, né? Também. Eu não sei se eu, Wagner, se estivesse sendo contratado para falar um pouco da minha... Para poder dar opinião sobre esse assunto, eu iria pedir para fazer algumas análises para poder dizer se vai ou não, porque eu tenho um certo receio de colocar um dinheiro tão grande num ativo desse, ainda mais em escala 20, 25 lugares como esse, e pensar no retorno em qual prazo, sabe? Você falou um pouco sobre o side business, eu me vejo na tua fala às vezes. A minha grande paixão é o mundo do vinho, eu sou sommelier e tal. E durante algum tempo eu ficava produzindo conteúdos para esse mundo do vinho, porque esse mundo do vinho é um mundo ainda muito elitizado, e que em geral quem fala sobre vinho é o tiozão de gravata borboleta, que o cara de 20 anos não quer ouvir. Porque ele vai ficar falando muito termo técnico e é chato para um caralho esse cara. Então eu, de alguma maneira, com esse meu jeito vida louca aqui, falava sobre vinho e gosto desse assunto. Mas, assim como você falou do mundo de viagem, não é um lugar que dá dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Talvez eu vou beber algumas garrafas legais. Talvez vou receber algumas garrafas legais para fazer degustação como recebi. Mas é difícil, é hard mesmo você ganhar dinheiro com isso. Por isso você tem que gostar muito. Então, por isso que não é para qualquer um. Porque vai passar perrengue. E nem sempre a vida de luxo que parece ser na real, né? Exato. Porque... Você pode estar vivendo ali, igual eu no meu mundo. Eu posso estar bebendo uma garrafa incrível, mas, puta, cara, quantos reais de verdade eu ganhei para fazer aquilo? Talvez nenhum, né? Exato. Ana, eu queria agradecer demais a sua participação, a sua presença. Obrigado. Acho que a principal lição que eu tiro aqui, só para poder parafrasear ela umas 7 vezes, mais ou menos, se eu estou contando corretamente aqui, é nicho. Então, cria o teu nicho. E eu acrescentaria uma coisa na tua fala que eu acho que é importante. Você também falou de maneira não tão clara, mas eu percebo que ele está na adjacente do que você está falando, que é o teu nicho com um diferencial. Total. Esse diferencial precisa acontecer. Precisa. Toda vez que você está num modelo de negócio. Ou subnichos, né? Ou subnicho. É o nicho, é o subnicho. Ou qualquer um desses dois. Tipo, dizer, meu nicho é viagem, é muito raso. É muito precisa raso. de algo não, aí você está num mundo, né? Você está num espectro gigantesco, né? Então, toda vez que você está no modelo de negócio, que você não tem clareza de qual é o teu diferencial, é porque ele não existe. E se ele não existe, amigo, você vai sucumbir. E eu não estou aqui jogando praga em você, nem sendo o mensageiro do apocalipse. Você vai sucumbir. Então, crie o teu diferencial. Se você não tiver um diferencial que é valorado pelos outros, esse é uma variável importante também. Não adianta eu me achar o lindo, o mais inteligente. Se ninguém acha, eu não sou. Simples assim. Especialmente no mundo dos negócios. Porque tem que ter alguém pagando pelo teu produto e pelo teu serviço. Então, se você acha o teu produto, o teu serviço incrível, mas não tem ninguém pagando por ele, cara, sinto te dizer, ele não é incrível. Então, entender qual é o teu nicho e qual é o teu diferencial é a lição que eu saio daqui hoje. Certo? Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Muito obrigado de verdade. Adorei participar, adorei nossa conversa. Que legal. Gente, e é isso. Se você está assistindo a gente aqui, vamos lá. Eu nunca te peço nada. Eu não estou te pedindo uma passagem e nem uma... Minha executiva para as Maldivas. Exato. E nem uma estadia de $12 mil nas Maldivas. Mas eu estou te pedindo para poder apertar o sininho aí. Então, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Isso é o combustível para a gente continuar produzindo e dar um trabalho danado. Então, me ajuda aí. Beleza? Tchau, gente. Até a próxima. Foi. Ana, eu percebo em você uma paixão pelo que faz, mas percebo em você um esgotamento. Pode ser. Você tá esgotada, cara. Você tá cansada desse troço. Tô cansada. Tá, não tá? Você pensou já em sair no mundo do turismo? Eu tava meio parada ultimamente, né? Aconteceu bastante coisa assim na minha vida pessoal.